Sejam todos bem-vindos a essa casa, que é uma escola pública do povo brasileiro. Presumo que talvez muitos não saibam que existe aqui, mas sejam bem-vindos para a nossa palestra de hoje. Aqui está o nosso Fabiano Peru Schwartz, da qual, além de honra, tenho muito orgulho de participar da sua formação. Fabiano ele é formado em Ciência da Computação, Engenharia Elétrica, mestrado em Ciência da Computação, doutorado em Engenharia Elétrica na parte de instrumentação, sinais biomecânicos, que foi meu aluno, primeiro foi meu orientando, depois ele veio novamente para fazer um estágio pós-doutoral, trabalhou com ferramentas de aprendizado profundo, né? Eu diria que, se eu fosse falar, ele é o cara que entende de instrumentação científica, processamento de sinais, inteligência artificial. E inteligência artificial é um cenário grande que ele estudou. Então ele vem aqui hoje dar essa palestra, Metaverso e Modelo Holográfico, que por sinal é algo que eu tenho interesse. O pessoal sabe que eu tenho lá, desde o capacete de realidade virtual, queria programar aquilo ali para fazer aplicações de... Mas até hoje não apareceu, tá certo? Então ele tem a palavra aí, vai dar a sua mensagem aí. Seja bem-vindo também, você sabe que é a sua casa. A palavra é sua. Obrigado, professor Assis, pela apresentação gentil. Boa tarde a todos, obrigado pela presença, obrigado pelo interesse no tema. A UNB, de fato, é minha casa, professor Assis, eu sinto assim, me graduei aqui, depois fiz o mestrado, depois fiz o doutorado, então a UNB me deu todas as oportunidades de formação e eu sou eternamente grato a tudo que eu tive aqui nessa universidade. Sou grato à universidade, sou grato a todos os meus professores, todos aqueles que foram condutores dessa minha formação. Aqui, por todos tenho um grande respeito, tenho uma grande admiração e quero cumprimentar todos esses professores e colegas aqui na figura do meu professor Assis, meu orientador, como ele mesmo disse, que é esse cara comprometido, é um cara sempre muito animado com pesquisa. A gente estava falando aqui 10 minutos, ele me falou tanta coisa que eu já fiquei querendo fazer um outro pós, de tantas possibilidades. Então assim, sempre foi esse cara animado, deu muitos espaços aqui no departamento e me permitiu me desenvolver, e é essa pessoa aí, gentil e muito generosa. Obrigado, professor Assis, também sou grato por tudo. Eu poderia dizer que hoje é um dia de grande felicidade para mim, né? Porque eu retorno a esta casa, da qual muito tenho a honra de ter participado, de ter uma história e de reencontrar velhos amigos. Estou vendo aqui Alexandre Romariz, o Márcio, foram contemporâneos aí da luta, né? Que é um curso de engenharia. Vocês que são alunos aí chegando, estão ralando e sofrendo, mas esse é o padrão, pessoal. Um dia passa, né? Um dia passa e um dia vocês estarão aqui palestrando e contando suas histórias. Mas a felicidade aqui é redobrada, porque hoje, professor Assis, eu tenho um filho no departamento de engenharia elétrica. Lógico que existe alguma influência do pai dele nessa história, mas na verdade é uma escolha. Ele está trilhando esse caminho pela vontade dele, está engajado, está ajudando na organização do evento. Graças a ele eu estou aqui palestrando, foi ele que me convidou, eu prontamente aceitei, porque adoro a temática que trouxe aqui. Então, isso muito nos orgulha a mim, a Flávia, minha esposa, minha alma gêmea, minha companheira de todas as histórias, e que está sempre aqui me apoiando, sempre do meu lado em todas essas empreitadas que eu arrumo. Meus pais estão aqui, professor Assis, adiaram uma viagem para poder estar aqui me assistindo. Então, esses reencontros, meus pais queridos, enfim, todas essas possibilidades, isso para mim é de fundamental importância, tem um significado muito importante, tem um peso, a família, os amigos, as histórias, as coisas que a gente constrói
ao longo da vida, né? E isso tem muito a ver com a temática do metaverso e do modelo holográfico que eu trouxe hoje para a gente refletir um pouco, de repente refletir de uma maneira um pouco diferente do que seria o padrão, o convencional. Esse é o título, Metaverso e Modelo Holográfico, Aplicações da Engenharia na Área de Saúde. E a primeira vez que eu falei sobre isso foi no ano passado, nesse congresso, Global Medical Engineering Physics Exchange, que também é combinado com o PACE, que é o Pan American Healthcare Exchange, onde eu fui convidado para abrir o evento como keynote speaker e para falar desse assunto. Esse é um congresso em que os artigos são publicados no I3E Explorer, ou seja, segue o rigor do I3E, e foi uma experiência muito bacana para mim, porque na ocasião foi remota, ainda estávamos sob efeito da pandemia, né? Então eu falei daqui, mas me deu a oportunidade de começar a explorar essa temática. E na época, 2022, no início do ano passado, né, o contexto do metaverso era né? O Mark Zuckerberg tinha acabado de mudar o nome do Facebook para Meta, ele apostava nisso como a nova internet, enfim, né? Então, essa primeira vez que a palestra foi dada, existia esse contexto, dessas possibilidades e dessa expectativa que se tinha para o metaverso. Bom, o pessoal acabou gostando da palestra, né? Teve uma repercussão boa, apesar dos diversos novos conceitos que eu trago aqui, que nem são tão novos, mas eles são um pouco provocadores. E me convidaram de novo para fazer essa palestra neste ano, agora lá na Coreia do Sul, onde dessa vez eu fui presencial com a Flávia e com o Diogo, e tivemos a oportunidade então de conhecer esse país fantástico. Bom, pessoal, então o metaverso, porque é esse ambiente virtual, essa promessa de ambiente virtual que nos permite experimentar realidades infinitas que não seriam possíveis nesse mundo real, né? E por que o modelo holográfico? Porque eu quero trazer aqui algumas reflexões que só a matemática ou a física por trás do modelo holográfico, eu não vou entrar em contas, tá, pessoal? Até porque eu nem tenho competência. Se eu precisar, vou pedir ajuda ao professor Assis, mas porque o modelo holográfico é capaz de explicar, pelo menos em parte, fenômenos que não são de fácil explicação. Então a ideia é combinar esses dois mundos e ver como é que a gente pode trazer aplicações para a área de saúde, como é que nós, como engenheiros, podemos dar contribuições nesse processo. Então, pessoal, a pergunta que nós devemos fazer... desculpa, pessoal, a palestra está em inglês porque acabou não dando tempo de remodelar tudo, né? Mas o que nós podemos esperar do metaverso na área de saúde? E para além da área de saúde? Para a gente explorar um pouco esse mundo, nós temos que conhecer, ou pelo menos vislumbrar, alguns dos recursos de realidade aumentada e de realidade virtual. E aí vamos avançando nesses contextos. Tá? Por exemplo, se começarmos pela realidade aumentada, as possibilidades de uso da realidade aumentada vão desde a sala de cirurgia até a sala de aula. Né? Por exemplo, o cirurgião pode ter acesso aos dados do paciente dentro da sala de cirurgia, que ajuda na tomada de decisões sobre o que fazer. Né? A ressonância magnética, a tomografia computadorizada pode ser combinada em modelos 3D. Isso sobreposto ao corpo do paciente, também ajudando os procedimentos médicos. Isso dá maior clareza ao paciente sobre o problema que ele está enfrentando, sobre o que deve ser feito no processo cirúrgico, quais são as etapas, qual é o método que vai ser usado. Também esse tipo de recurso permite que equipes médicas geograficamente distantes possam discutir o caso. Podemos reunir especialistas em diversos lugares do mundo para discutir esse caso, de forma que a cirurgia seja mais precisa, seja mais confiável e também que aumente a probabilidade de sucesso desses procedimentos. Realidade aumentada também tem aplicação na prestação de serviços de saúde remoto.
O médico alcança a pessoa onde e quando ela precisar dessa assistência médica. E talvez um dos maiores ganhos seja esse, da sala de aula, onde os alunos têm uma nova forma completamente interativa de conhecer o corpo humano, de estudar a anatomia do corpo humano e de entender todos os mecanismos e sistemas do corpo humano. Por exemplo, você pode girar ao redor de um holograma desse e entender como é que o coração se comporta numa condição saudável ou numa condição de doença. Como funcionam os circuitos cerebrais, qual a anatomia, como agir no caso de uma fratura óssea, enfim, né? Temos essa última imagem, que seria possivelmente uma sala de aula, um evento como esse, onde, né, pessoas em locais fisicamente separados estão interagindo ao redor de um holograma e discutindo ali questões, né, da fisiologia do cérebro. Essa cena e esta aqui são exemplos da realidade aumentada dentro do metaverso, de potenciais de uso desse recurso dentro do metaverso. Parece ficção científica, né, pessoal? E algumas, vamos dizer ali, 50-50. Tem coisas ali que já são reais, estão em uso, e tem outras que estão em desenvolvimento, principalmente essas últimas que foram mostradas agora no final. Mas a ficção científica é só o tempo que a ciência ainda não alcançou para desenvolver a tecnologia. Porque se nós olharmos 20 anos atrás, quando é que nós imaginaríamos aí os smartwatches, os dispositivos móveis, medindo nossos batimentos cardíacos, medindo quantas calorias a gente gasta? Isso era meio que inimaginável. Ainda mais essa comunicação via WhatsApp, eu enxergando outra pessoa, isso era coisa de Star Trek, né? E agora, 20 anos depois, essas coisas se viabilizaram. Então, é uma questão de tempo. Isso vai acontecer. Vamos falar um pouquinho da realidade virtual. E nesse caso, a palavra-chave é imersão. Imersão em mundos virtuais, reais, ricos em detalhes e com tudo que se puder imaginar. Isso é útil. Isso pode ser útil, especialmente no tratamento de pacientes que têm disfunções mentais, doenças mentais, como é o Alzheimer, por exemplo. Então, esses pacientes, utilizando esse tipo de recurso, podem interagir nesses novos mundos, onde eles podem se sentir mais acolhidos, podem se sentir bem consigo mesmos, experimentar coisas que já a idade não permitiria mais experimentar. Também a realidade virtual nos permite simular coisas do dia a dia para enfrentar medos que nós também não poderíamos enfrentar de outra forma que não fosse de maneira simulada. E esse enfrentamento de maneira simulada vai nos ensinando, né, a tratar dessas coisas no nosso dia a dia, na vida real também. Por exemplo, né, quem já fez exame de ressonância magnética, muitas pessoas se sentem muito mal dentro de um aparelho de ressonância magnética. E a realidade virtual pode ser um auxílio para deixar a pessoa mais calma. Aqui na sala de cirurgia, o cirurgião pode entrar no crânio do paciente, passear pelos tecidos, pelos vasos sanguíneos, neurônios, planejar a cirurgia, praticar a cirurgia. E é exatamente essa prática que torna a cirurgia real mais segura e mais rápida. Eu não sei se vocês já viram esse recurso, onde vocês imaginem, né, você dentro de um ambiente virtual, pegando um objeto virtual e sentindo aquele objeto pressionando a sua pele. Que é esse é o propósito dessa luva, né, da Meta, essa luva áptica, que dá uma condição ainda maior de interação dentro desse ambiente do metaverso. Também esse recurso, onde a pessoa pode andar em todas as direções sem sair do lugar, né? Então, esse conjunto de recursos que combinam aí a realidade aumentada e a realidade virtual
que estimulam os nossos sentidos de diversas formas, sentidos visuais, auditivos, táteis e outros que podem vir a acontecer, essa gama de estímulos dentro desses mundos virtuais nos faz crer que aquela realidade virtual é de fato uma realidade real. Nosso cérebro não faz distinção desse real e desse virtual. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de usar um headset de realidade virtual. A primeira vez que usei, era uma casa, um projeto de uma casa, eu comecei a andar naquilo até que meu amigo disse: cuidado, você vai bater na parede. Porque na hora que você coloca aquilo, você muda a sua frequência, você está em outro mundo. E você acredita realmente que está lá. E se ele não me alerta, eu tinha batido contra a parede. Então são realidades vívidas, são vivências vívidas dentro do nosso cérebro, que são de fato marcantes e reais. E aqui eu começo a trazer um pouco desse novo conceito. Eu queria pedir permissão a vocês para usar um conceito diferente de realidade, baseado nesse princípio holográfico. Estamos falando sim de hologramas. E que são essas coisas, Alguns cientistas dizem que o universo por si é uma espécie de um holograma gigante. E alguns neurofisiologistas dizem que o cérebro processa informações empregando algum tipo de holograma interno. Essas ideias estão compiladas nesse livro aí, O Universo Holográfico, tem a edição em português dele também, que foi escrito por esse sujeito, que o Michael Talbot, e que compila estudos e ideias de um neurofisiologista chamado Carl Privman e de um físico chamado David Bohm. Então essas e outras ideias estão dentro desse livro. E para que a gente avance um pouco no entendimento dessas ideias, é preciso relembrar o que é um holograma. Um holograma nada mais é do que a interferência entre ondas de luz que são projetadas num filme de fotografia especial, e que lá formam um padrão de interferência. É mais ou menos como isso daqui. Aqui a gente tem duas ondas de água que estão se entrecruzando e formando regiões de movimento e regiões de calmaria, formando um padrão de interferência. E como é que um holograma tradicional é construído? Dessa forma. Um raio, um feixe de laser é dividido em dois. O primeiro, chamado aqui feixe de objeto, ele ricocheteia no objeto sendo observado e é projetado num filme, enquanto que o outro feixe, o feixe de referência, colide junto com esse feixe original, o primeiro, do objeto, alcançando esse filme e formando esse padrão de interferência. Bom, quando então só o feixe de referência é projetado no filme, os padrões de interferência recriam o feixe de objeto, criando aquela imagem tridimensional, dando a impressão de que aquele objeto foi reconstruído. Essa é a física padrão de construção de um holograma. Aqui eu tenho um vídeo que mostra exatamente como isso é feito. O feixe original, dividido em dois, um alcança o objeto, o outro é o de referência, vai direto ao filme, formando um padrão de interferência nesse filme, e depois, quando o feixe de referência sozinho brilha no filme, o objeto é reconstruído nesse aspecto tridimensional. Uma curiosidade sobre hologramas é que, além dessa imagem tridimensional, com esse aspecto, esse efeito tridimensional, cada pedaço do filme onde o holograma foi feito contém toda a informação daquele holograma maior. Podemos recortar em diversos pedaços e cada pedaço vai conter toda a informação daquele holograma original. Esse princípio, ele é chamado princípio do todo em cada parte. E foi esse princípio do todo em cada parte, com o conceito de padrões de interferência,
que chamou a atenção desse neurofisiologista Krieger, e ele disse, olha, esses fenômenos, né, parecem explicar exatamente como o cérebro funciona. E nas experiências dele, por exemplo, né, ele removeu, por exemplo, o córtex visual dos ratos de laboratório e observou que isso não afetou a habilidade dos ratos de realizar tarefas visuais. Como entender esse fenômeno? Ele trouxe isso para o holograma. O todo em cada parte. Essa informação não estava só no córtex visual, ela está em outras regiões do cérebro. Por isso o rato continua com a mesma habilidade de executar tarefas visuais. Bom, mas se o cérebro pode ser explicado por meio desse fenômeno, ele diz que efeitos, que fenômenos ondulatórios poderiam acontecer dentro do cérebro, de forma a formar padrões de interferências e constituir esses hologramas cerebrais, que seria como o cérebro funciona. Bom, uma das respostas que ele encontrou é o seguinte: quando essas mensagens vindas de todos os estímulos, de todos os nossos sentidos, navegam aí pelos neurônios e alcançam as terminações nervosas, elas vão formando, elas vão se encontrando, formando padrões de interferências e fenômenos ondulatórios que justificariam essa criação holográfica. Então, essa foi uma das propostas que eles apresentaram. Ainda faltava dizer assim, tudo bem, se o cérebro é anatomicamente constituído de forma a gerar padrões de interferência e criar hologramas, como é que a informação desse holograma vai para o restante do corpo? A resposta óbvia seria, né? Sistema nervoso central e periférico. É ele que vai levar essas informações para o restante. Mas esse pessoal foi um pouco mais adiante. E essa pesquisa é recente. Uma extensão desse conceito do sistema nervoso, que é o electroma. O electroma conceituado, definido como uma rede bioelétrica humana do corpo, inclusive compilada nesse livro aqui, da série ABE, que está ali. Nós somos elétricos, e se nós somos elétricos, nós engenheiros eletricistas temos que nos ocupar disso, não é verdade, pessoal? Nós somos elétricos. A série, ela foi editora e redatora da I3E Spectrum, então ela compilou diversos papers e artigos sobre esses assuntos, e condensou tudo nesse livro. E neste ano, ela lançou o livro neste ano. Já saíram diversas notícias que esse conceito novo do electroma, né, vem sendo utilizado para revolucionar o tratamento de câncer. As descobertas vão nesse sentido, de que a bioeletricidade é a forma como as células do corpo se comunicam, todas, de acordo com os novos conceitos. Todas as células, em algum nível, têm bioeletricidade como meio de comunicação entre si. Bom, nesse sentido da bioeletricidade, né, eu, com um grupo de pesquisadores do Rio de Janeiro, que são profissionais multidisciplinares, médicos, etc., desenvolvemos algumas pesquisas, inclusive um dispositivo de microestimulação elétrica, e que foram apresentados aqui nesse congresso PACE em diversos anos, 2010, 2011, não, 2014, se não me engano, 2016. E aqui, inclusive, endossado pelo professor Assis, quando eu trouxe essa ideia para ele, ele achou que eu era mais maluco do que ele já pensava que eu era, mas no final das contas acabei convencendo o professor Assis e ele me ajudou nessa escrita. Uma das conclusões principais é que os tecidos doentes do corpo humano são, eletricamente falando, mais negativos que os tecidos saudáveis. Bom, estou trazendo aqui uma série de teorias, uma série de conceitos para depois a gente fechar isso, misturando esse metaverso com esse modelo holográfico. Um fenômeno que ilustra, né, essa habilidade do cérebro de lidar com hologramas é o fenômeno da visualização. Vocês já devem ter ouvido falar. O que é a visualização? Visualização é o exercício de eu pensar em alguma ação de forma detida, concentrada, né? E quando eu faço isso,
quando eu penso em algo de forma disciplinada, eu ativo os mesmos circuitos neurais que quando eu estou realizando aquela determinada atividade que eu pensei, né? E isso me ajuda a ter um foco melhor, me ajuda a planejar as ações que eu vou fazer, me ajuda a reprogramar os circuitos neurais e também tem impactos no meu DNA, por meio da epigenética. A epigenética nada mais é do que as transformações que acontecem no meu código genético vindas a partir do meio em que eu vivo, influenciadas pelas informações do meio em que eu vivo. A visualização chega nesse ponto. Muito utilizada por atletas, mas pode ser utilizada em qualquer atividade da vida. Falando em atleta, vocês conhecem esse cara? Michael Phelps, né? Ele, no livro dele, escreveu que se preparava para as competições e se motivava desenvolvendo o exercício da visualização. Isso é como você projetar, né, uma imagem do futuro, como se você lançasse um metaverso do futuro, aquilo que você quer alcançar. E na medida que o tempo vai passando, e você tem que trabalhar por aquilo, lógico, não dá para ficar só pensando, né? Tem que agir para que essas redes neurais vão se consolidando. Enfim, quando você encontra aquela história no tempo, de repente tudo que você aqui planejou, você realiza. E ele planejava cada coisa, ele planejava o mergulho, ele planejava o deslize do braço, ele planejava a virada, o impulso na parede, enfim, né? Esse cara tem credenciais para isso, né? 37 recordes mundiais, 19 medalhas olímpicas, e numa edição de Olimpíada ele foi o cara que mais ganhou medalhas. Então, não estamos falando de qualquer um. Mas ninguém precisa ser um Michael Phelps para usar a visualização. Por exemplo, para conversar aqui com vocês, eu fiz um exercício de visualização, lógico. Você tem que ter fazer um exercício do espaço, pensar onde você vai ficar, onde as pessoas estarão. Felizmente vocês chegaram, porque 10 para as 2 tinha só meus pais aqui, a minha esposa e meu filho, eu estava preocupado. Que bom que vocês vieram. Bom, pessoal, tanto o fenômeno da visualização como esses conceitos holográficos chamaram a atenção desse grupo de pesquisa que eu falei a vocês, ao qual eu tive a oportunidade de participar, porque ele explica uma das técnicas que a gente vinha usando e que foram testadas nesse instituto, lá no subúrbio do Rio de Janeiro, lá em Belford Roxo, na verdade, no bairro de Maringá, um instituto sem fins lucrativos, considerado de utilidade pública pelo governo local, que funcionou por mais de 30 anos, né? E era aqui, então, formado e mantido por uma equipe multidisciplinar, que ia desde o pessoal de limpeza até diversas especialidades médicas, com os próprios recursos. Esse centro social foi mantido por 30 anos, para prestação de serviço de saúde de excelência, gratuito e de forma voluntária para aquela comunidade, certo? Bom, passaram-se 30 anos e o governo local copiou aquele modelo, né? Se inspirou naquele modelo e lançou uma unidade de saúde da família, a qual, em homenagem ao próprio centro social que inspirou, deu o mesmo nome. E aí, com isso, nós fechamos nossas atividades, porque isso é uma função de Estado, né? Função de um grupo de voluntários. Mas a gente acredita, né, que isso possa ter inspirado. Quem sabe, né, se a gente falar aí de visualização, isso não seja o resultado de uma visualização coletiva de pessoas que se empenharam, não só visualizaram, lembra? Visualização tem que vir acompanhada da ação, senão não funciona. Isso nos deixou muito felizes. Bom, voltando aqui ao diálogo dirigido, em português a gente está chamando de diálogo dirigido. Ele é uma técnica de autoconhecimento, de desenvolvimento de consciência e de condicionamento mental que contribui para a neuroplasticidade cerebral e regeneração celular. Aqui eu trouxe um dos casos que foram estudados, né, nesse centro social. É um tumor de Pancocho. O tumor de Pancocho é um tumor no pulmão. E esse paciente, ele sempre, pessoal, seguindo protocolos médicos
Isso é como uma ação integrativa e complementar, ok? Esse paciente fez todo esse processo, mas ele estava já estadiado em T4, que é o grau máximo do câncer. E depois da ressecção, acompanhando químio e radioterapia, ele era acompanhado por médicos multidisciplinares durante 34 semanas, que 2 vezes por semana conduziam ele sessões desse diálogo dirigido, que é alguma coisa parecida com isso daqui. O médico orienta o paciente a repetir isso enquanto mostra ao paciente ilustrações da doença, esclarece ao paciente quais são as condições, o que ele precisa para melhorar, quais são os possíveis sintomas. E após, do início da primeira semana até a 34ª semana, nós temos aqui o raio-x e a tomografia computadorizada, e aqui é o final das 4 semanas, onde o pulmão está completamente expandido. Isso não é comum, isso não tem na literatura de tumor de Pancoast. A gente ficou muito feliz com esse resultado e apresentou naquele evento, onde apresentamos outros casos também. Bom, nós concordamos com a hipótese de que o cérebro é capaz de processar hologramas, mas nós inclusive concordamos com a hipótese de que ele é capaz de processar hologramas ainda mais sofisticados, que estão baseados em princípios quânticos. O que são hologramas quânticos? Aqui, uma pesquisa do Instituto Fraunhofer na Alemanha, onde o pessoal entrelaçou 2 feixes de fótons. Enquanto um feixe de fóton escaneava um prato com gravuras em alto relevo, o outro feixe entrelaçado a ele já reconstituía o holograma. Essa pesquisa foi também feita pelo pessoal da Universidade de Glasgow, lá na Escócia, e a conclusão é essa, né? Hologramas quânticos não precisam nem ver o seu objeto, basta que haja esse entrelaçamento entre as partículas. Se a gente trouxer isso de novo para o conceito do cérebro holográfico, é equivalente a dizer que se um pensamento ele é capaz de produzir aquele fenômeno ondulatório, capaz de gerar hologramas e transmitir isso para o nosso corpo. Ou seja, um pensamento poderia, considerando que nós somos uma unidade entrelaçada, né? Um pensamento poderia causar efeito físico no meu corpo? Bom, não precisamos ir muito longe para concluir. Já existem diversas pesquisas que tratam de desordens psicossomáticas, e essas desordens psicossomáticas nos levam a diversos tipos de sintomas. Quem nunca passou por uma situação de estresse acentuada, por uma perda, por uma necessidade de trabalho, por diversas razões, e o quanto aquilo altera a nossa capacidade de raciocinar e a nossa própria saúde, a ponto de nos causar fadiga, insônia, dor, hipertensão, erupções na pele, úlceras estomacais, até mesmo câncer. E, em geral, esse tipo de desordem psicossomática vem de estilos de vida caóticos, né? Negligência na infância, depressão, alcoolismo, solidão, dificuldade de expressar emoções, desemprego, sim, abuso sexual e casos de aborto. Ora, pessoal, se uma condição mental é capaz de causar tudo isso no meu corpo, ora, a condição mental inversa, a inversão de polaridade desse tipo de informação que eu posso enviar para o meu corpo, deveria me ajudar a equilibrar o meu corpo. Lembra daquela história, Mansan com a poluição? E isso foi dito há muitos anos, há muito tempo atrás. Agora, talvez a ciência esteja trazendo evidências dessas coisas. Então, sim, né? Sim. E a palavra-chave aqui é informação. Que tipo de informação eu estou produzindo, o meu cérebro está produzindo e o meu corpo está recebendo pelo eletroma, por todos aqueles conceitos? Que tipo de holograma eu estou produzindo? Bom,
Esse físico aqui, Rolf Landauer, da NASA, em 61, enunciou que informação é física, informação é matéria. E esse outro cara aqui, Melvin Vobson, agora em 2019, seguindo a mesma linha de raciocínio e até a obra daquele primeiro, disse, olha, a informação na verdade é equivalente a massa e energia. E digo mais, quer dizer, ele disse mais, que essa conjectura seria o quinto elemento, o quinto estado da matéria. Sólido, líquido, gasoso, plasma, né, aquele condensado de Bose-Einstein lá, e a informação como o quinto estado da matéria. Ele deu o nome dessa conjectura de princípio da equivalência massa, energia e informação, que chega nessa conclusão. Toda partícula elementar do universo, não só do nosso corpo, do universo, armazena informação sobre ela mesma, da mesma forma que nós, seres humanos, temos um DNA. E mais do que equacionar essas coisas matematicamente, ele propôs um experimento. Ele quer colidir matéria com antimatéria, e na expectativa dele, ou pelo menos nas equações matemáticas dele, ele espera que essa colisão, quando a massa se transformar em energia, ele deve detectar uma energia infravermelha de baixa energia, que ali ele diz, essa é a informação contida na matéria. Cerca de 22 milhões de vezes, pelas contas dele, menor do que a própria massa do elétron. Mas está lá. Informação é massa, é matéria e é quantificável. É isso que esse cara está dizendo. Ele só não fez experimento ainda porque não teve financiamento. Ele fez aí, abriu na internet, etc., mas não alcançou. Vai precisar de um acelerador, um colisor, né, para fazer essas coisas. Nessa linha, gente, eu trago aqui mais uma coisa. A pesquisa da Marianne Diamond. Marianne Diamond é a fundadora da neurociência moderna. Ela foi a precursora ao dizer que o cérebro ele é mutável, ele não é estático. Ela é da época da década lá de 1940 e morreu recentemente, em 2017. E um dos estudos dela foi sobre o cérebro de Einstein. Ela ficou famosa também por isso. Ela estudou o cérebro de Einstein e encontrou que em 4 regiões do cérebro de Einstein existiam mais células gliais, que são aquelas células que nutrem, dão sustentação ao sistema nervoso. Ela encontrou mais células gliais comparadas com um grupo de controle de cérebros. E será que isso não é uma evidência, né, dessa massa equivalente à informação, ou dessa informação que o Einstein, né, tinha capacidade de gerenciar acima do que a média, né, poderia fazer? Então, ela também tinha conclusões fantásticas. Primeiro, ela dizia, numa época em que se acreditava que o cérebro era estático, ele não mudava. Ela dizia que viver num ambiente enriquecido pode mudar a anatomia do cérebro. E que há pelo menos 5 importantes fatores para a saúde do cérebro: dieta, exercício, desafios, novidade e amor. Simples a receita, né? Por que a gente não segue, né? Mas vamos lá. Reunindo isso tudo, pessoal, se eu estou num ambiente, né, de consciência corporal, onde eu faço a minha dieta, controlo o meu peso, limito o álcool, onde eu tenho amor, todos esses estímulos são capazes de gerar um holograma que pelo eletroma reflete num corpo saudável. Por outro lado, se a minha vida tem um estilo de vida caótico, enfim, todas essas questões aqui, este holograma, a informação deste holograma também vai ser caótica. Ela também vai refletir depressão. E se informação é massa, isso pode ser um câncer. E lá no Centro Social, Instituto Alfredo Ferreira Filho, 80%, só para dar um exemplo, 80% dos casos de câncer que lá foram tratados estavam relacionados ao aborto. Ou a pessoa fez, ou ajudou, ou alguma coisa nesse sentido. Bom, pode ser tudo muito maluco, mas as
Sociedade Brasileira de Cardiologia, aqui na figura do Departamento de Espiritualidade Cardiovascular e Medicina, presidida pelo Álvaro Avezum. Também está conectada com esse tipo de pensamento. E eu queria a atenção de vocês para escutar. Espiritualidade é um guarda-chuva amplo que envolve todas as pessoas desse planeta. É o conjunto de valores morais, emocionais, espirituais, que nós usamos na nossa vida de relação conosco e com os outros, por meio dos nossos pensamentos, por meio das nossas atitudes, ou seja, a nossa conduta no dia a dia. Nós temos dados em um estudo que nós fizemos com 52 países, mostrando que estresse e depressão estão associados com infarto do miocárdio e estão associados também com acidente vascular cerebral. E a literatura já mostra que indivíduos que têm ressentimento, indivíduos que se magoam, indivíduos que não têm disposição ao perdão, têm mais propensão ao adoecimento. Nós temos na nossa vida, né, a chance do livre-arbítrio. Nós fazemos opções todos os dias. E muitas vezes as opções que nós fazemos, elas são deletérias, são prejudiciais à nossa saúde. Todos nós, em qualquer reflexão séria, a gente consegue perceber que tem pontos nossos que merecem melhoria. Os tratamentos clínicos, cirúrgicos, procedimentos diagnósticos estão aí para nos auxiliar e nunca se teve tanto desenvolvimento, mas junto com isso tem que haver uma humanização da medicina. Não tem como eu conhecer o paciente se eu não ouvir, e é uma audição ativa. Eu preciso me interessar por aquilo que o paciente está dizendo. Nós estamos discutindo o desfecho mais importante a ser reduzido na medicina, que é o quê? Reduzir as taxas de mortalidade. E temos uma boa associação, quanto maior a espiritualidade, maior a sobrevida. É claro que a ciência tem que se ocupar disso. Temos que serenar os nossos corações, serenar a nossa mente e viver em harmonia. Nós vamos evitar muitos adoecimentos desnecessários. Quando eu tiver um problema cardíaco, eu quero ser atendido por esse cara, né? Ele fala de coisas aqui muito cruciais, dessa humanização da medicina e de tantas coisas que são o dia a dia da nossa vida, né? Às vezes a gente complica demais as coisas, mas vamos adiante. Voltando lá ao diálogo dirigido, pessoal, que no começo era só um texto orientado pelo médico. Depois desse conhecimento que nós fomos estudando e aprendendo sobre hologramas, etc., sobre as realidades virtuais, nós adicionamos àquela técnica do diálogo dirigido recursos de realidade virtual e realidade aumentada. Então, hoje, quando um paciente é atendido e desenvolve o diálogo dirigido, ele o faz com um headset, enquanto assiste um vídeo que tem duas fases praticamente. Na primeira, é uma explicação das características da doença, mostra aspectos fisiológicos, as possíveis causas e sintomas daquela doença que a pessoa está sendo tratada. Aqui, por exemplo, um caso de Alzheimer, Parkinson, né? E numa segunda fase, então, a pessoa desenvolve um diálogo no mesmo sentido da visualização, junto com o profissional de saúde, aprendendo quais são as necessidades para a sua recuperação, qual a função dos medicamentos prescritos, e também utiliza a frequência das cores, que tem ações terapêuticas. Enfim, né? Dito isso tudo, que eu acho até que estourei um pouco meu tempo. Bom, antes de ir para a conclusão, neste ano, nós apresentamos lá na Coreia esse ativo, né, do diálogo dirigido, com recursos adicionados de realidade virtual e por um tratamento da doença de Parkinson. Os resultados também muito nos animaram, são fantásticos. E foi apresentado pelo meu filho, Diogo. Ele que apresentou esse artigo lá na Coreia. Você tem um grupo de controle disso aí? Não, por quê? Né? Primeira decisão, né? Quem vai ser o controle? Então, assim, nós estamos trazendo as ideias. A gente nem tem a condição, nem estrutura, nem dinheiro, nem nada para poder fazer isso. Mas nós estamos provocando e dando a cara a tapa, né?
alguém vai ter que fazer alguém interessado nisso deveria fazer um grupo de controle disso, e isso talvez se consiga aqui dentro das universidades, dos hospitais, enfim, né? Mas essa é uma decisão, né? Quando você vai fazer uma pesquisa, você tem ali 20 pacientes, 20 com Parkinson. A quem eu vou dar o tratamento, a quem eu não vou dar o tratamento. Isso é até meio cruel, né? Então a gente não está nem com esse compromisso, até porque não é o nosso objetivo. Mas vamos lá. Voltando ao início da nossa palestra. O que nós podemos esperar do metaverso na área de saúde? E aí, professor Assis, é mais ou menos isso. Os recursos sempre são limitados, né? Então nós temos, imagina lá naquele centro social onde atendíamos pessoas de todas as origens, de todo tipo de doença, com recursos próprios, não tinha nenhuma ação de governo lá. Nós tínhamos que ter técnicas complementares que nos auxiliassem. E olha, profissionais, médicos renomados com diversas especialidades, mas mesmo assim, você tem que dar um recurso a mais. E aí nós optamos por caminhar nesses métodos integrativos e complementares. Então a gente teve que pensar um pouco fora da caixa. Teve que pensar um pouco, né, nessas técnicas que pudessem alcançar mais pessoas. Porque a maioria da população está desassistida, né? Mas se eu tiver algo fácil, que eu possa colocar numa internet, orientando uma pessoa, quem sabe eu consigo algum resultado. Mas eu vou dizer o seguinte, não vou responder essa pergunta aqui para vocês, não. Vou responder essa pergunta de dentro do metaverso. O professor Assis me disse que tem um portal aqui atrás de mim, que dá acesso ao metaverso. Eu vou entrar nesse portal, mas lá eu falo uma espécie de um dialeto que parece com inglês, não é bem inglês não, mas eu falo isso aí. Então, é de lá que eu vou responder para vocês. Só um minutinho. Hi, I'm now inside Metaverse. And what are the benefits of being immersed here, considering that my interest is in healthcare possibilities? Well, here I have a new reality, a new set of sensations. My senses can be bombarded by all sorts of visual, sound, and even touch information, if I wear special gloves, for example. I can interact with other people. Hello, here's my son, Diogo. Bye-bye. And all this stimuli produces interference patterns that the brain processes like a new hologram using Fourier mathematics. And how does this work for the oriented dialogue technique? Imagine a patient with a heart dysfunction. Patients in general don't have much knowledge about their disease. So the first goal of oriented dialogue is to give the patient information about his problem, about what's needed for its recovery. It works like the object being used to build a hologram, where the subject is the image of a health organ, which is decoded in frequency by the retina. And the reference being is equivalent to the song playing together with the dialogue repeated aloud. Then, an interference pattern forms a new hologram of the health organ in the brain, activating neurotransmitters that deliver new information to cells and DNA, reprogramming its functions and its structures to the health pattern. Based on this, we believe that a holographic approach, combined with the new way of interaction and human connection inside the metaverse, can be a powerful tool in the healthcare field, especially because this combination seems to be an effective way to change and save the information into our body systems. To finish, let me show you a last 1 minute video about holographic universe. This new principle, this holographic principle, and what it said is that all the things that we're falling inside a black hole were somehow captured in a preserved image at the horizon itself.
So if the information is not lost on the surface, the information is not lost inside because they are equivalent. All the information about those objects, what they were like in their three-dimensional existence, was preserved or encoded on the surface of the black hole. And that's a little bit like a hologram. Well, that suggests that maybe that idea may apply more broadly to the universe as a whole. Maybe the three-dimensional objects, us, everything in the world around us, maybe all of the information in these objects is carried, is smeared around a distant two-dimensional surface that surrounds us, and we're just in some sense a holographic projection of that distant data. The holographic principle tells us something quite astonishing. It says that our ideas of volume, of the real world in a sense, might be a kind of illusion. Pessoal, depois vocês deviam experimentar essa viagem para o metaverso. Portinha logo ali, é bem interessante. Bom, minha gente, só para terminar, me permitam fazer uma finalização aqui, também reflexiva. Né? Talvez a ideia mais provocativa, a ideia mais instigante disso tudo que nós estamos falando, é que talvez nós estejamos nesse momento vivendo um grande metaverso, uma espécie de simulação gigante, computacional, ou dentro de um buraco negro, enfim, né? Somos projeções holográficas das informações aí dos horizontes de evento, mas tudo que nós precisamos para manter o nosso hardware ou corpo, ou o nosso software, o DNA, funcionando bem, é produzirmos informações melhores, é sermos melhores pessoas, com atenção ao nosso próximo, nos aperfeiçoarmos como profissionais, como pessoas de uma forma geral, darmos atenção àqueles que estão perto de nós, estão precisando, e com isso, quem sabe, nós consigamos produzir informações, produzir matéria e gravar nesse nosso HD, que também é o nosso DNA, e com isso termos uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável, uma vida com menos problema, especialmente em tempos em que a gente está com baixa tolerância para tudo. Eu queria agradecer muito a atenção de vocês, dizer mais uma vez que é uma grande honra para mim estar aqui nessa que eu considero a minha casa e pela qual tenho gratidão eterna. Repito mais uma vez essa instituição, a todos os meus professores, a todo o conhecimento que aqui eu recebi, e espero que tenha pelo menos despertado em vocês alguma curiosidade para explorar isso com mais rigor, quem sabe. Muito obrigado. E eu Quem que é o responsável aqui agora pelo... Só a organização da UNB,